Salve galera do YouTube, beleza? Aqui é o Guilherme com mais uma videoaula para vocês. Bom pessoal, nessa aula a gente vai entrar num assunto que é a estrutura de dados. A gente vai falar sobre arrays, arrays unidimensionais, bidimensionais. Então vamos lá. Provavelmente eu vou dividir essas aulas, não vou deixar tudo numa aula só porque é muito conteúdo, daí fica um pouco extenso, fica chato. Então eu vou dividir em pequenas aulas, cada uma eu explico sobre um determinado assunto, sobre arrays, vetores e etc. Então vamos lá, nessa aula eu vou ensinar sobre vetores unidimensionais, ou seja, com uma dimensão. Então vamos incluir aqui nossa biblioteca principal. Vamos usar aqui o namespace std. Vamos criar aqui o nosso método my. Ok. Bom pessoal, já pensou se você queira criar um programa e armazenar uma lista de clientes nesse programa? Já pensou se ter que ficar declarando cada variável para cada cliente? Tem uma maneira mais simples de fazer isso, que você declara uma variável e dentro dessa variável você consegue guardar N posições, ou seja, vários valores em uma variável só. Isso se chama array, vetores. Como que a gente declara um array? Bom, vamos supor que eu queira uma variável aqui do tipo string, um dado aqui do tipo string, que não é um tipo primitivo. Vou colocar aqui, por exemplo, clientes. Se eu quero um array, eu coloco colchetes. E dentro do colchetes, eu vou passar o valor, o tanto de n posições que eu quero que esse vetor guarde. Por exemplo, 3 posições. Agora tem duas maneiras da gente declarar, colocar valores nesses arrays. A primeira é você colocando entre parênteses aqui, por exemplo, primeiro valor Guilherme, segunda posição João, terceira posição Maria. Essa é uma maneira da gente atribuir valores aos elementos do nosso array, do nosso vetor. Também tem outra maneira. Deixa eu colocar aqui, vou criar aqui uma outra string aqui, nomes. Vou atribuir um valor aqui para o array de 3 posições. Ok, quero definir aqui nome na posição 0. Vou colocar aqui Maria. Ok, agora eu coloco aqui nome na posição 1. Ele começa a contar do 0. No caso, se são 3 posições, ele vai começar 0, 1, 2. Colocamos aqui, por exemplo, Gilberto. Nome na segunda posição, na terceira posição, né? Que ele começa a contar do 0. Vamos colocar aqui, por exemplo, vamos ver aqui, Fernando. Ok, essa é outra maneira da gente atribuir valores ao nosso array, ao nosso vetor. Temos outra maneira também, que a gente pode fazer com que o usuário defina um valor para cada posição do nosso array. Como que eu faço isso? Por exemplo, eu vou declarar aqui uma string chamada nome2, colchetes, vai ter 3 posições. Ok, agora eu vou criar aqui por exemplo, se eu vou fazer com for porque é mais fácil, mas também tem outra maneira, só que é mais complicado. Quer dizer, não é que é complicado, é que é inútil. Se você pode simplificar utilizando for, por que eu vou ter que ficar lá declarando vários coutts
para poder atribuir um valor para o array. Por exemplo, vou colocar aqui um cout, digite o primeiro nome. Vou dar um exemplo aqui. Aí eu ia colocar aqui console input, operador de extração, ia colocar aqui nome 2 na posição 0, para o usuário definir aqui um nome para o nome o nosso vetor na posição 0. Ele definir um nome para o nosso vetor na posição 0. Aí tem que ficar fazendo isso aqui. Aqui na posição 0, na posição 1 e na posição 2. Já pensou se a gente tivesse uma lista enorme de clientes para armazenar um nome? Já pensou ter que ficar fazendo isso? Ia dar muito código, ia ser desnecessário. Sabendo que eu posso fazer isso utilizando um for, que é dessa maneira aqui. Primeiro eu vou declarar um for aqui. Vou colocar aqui uma variável tipo inteiro e vou inicializar ela com 0. Vou passar uma condição aqui enquanto i for menor do que 3, que é o tamanho do nosso vetor. Vou incrementar uma unidade aí. Ok, agora eu vou colocar aqui cout, digite o colocar aqui variável i nome. Deixa eu dar um barra in aqui. Ok. Agora eu vou passar aqui o operador é o console input, operador de extração. Vou passar aqui a variável nome 2 e aqui eu vou colocar a variável i, que é do nosso for. Ele vai percorrer todo o for e vai percorrer todo o vetor para o usuário poder definir um valor para cada posição do vetor. Vamos compilar aqui, executar. Pronto, ó. Digite o 0 nome, ou seja, na posição 0. Vou colocar aqui Guilherme. Digite na posição 1. Vou colocar aqui Fernando. Posição 2, Maria. Pronto, defini o nome para o vetor aqui, para cada posição do vetor, utilizando um for. Não foi bem mais simples? Já pensou ter que ficar declarando vários cout, vários console input para poder definir cada posição do vetor? Ia ficar muito desnecessário, sabendo que você pode simplificar isso utilizando um for. Ok, pessoal, nessa aula é isso. Na próxima aula eu volto com mais conteúdo. Desde já, obrigado pela atenção. Falou, até mais.